Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Hoje eu queria falar consigo sobre algo muito subtil. Algo que todos conhecemos, mas que raramente queremos olhar com atenção: a tristeza. Não aquela tristeza pesada, não o desespero, não a depressão, não, nada disso. Uma tristeza diferente. Uma tristeza que tem uma qualidade quase transparente. E se o tema não o assusta, fique por aqui para beber mais um chá comigo. Há uma ternura que não nasce necessariamente da perda e, no entanto, muitas vezes aparece precisamente quando algo termina, quando um sonho se desfaz, quando aquilo que imaginávamos que iria completar a nossa vida se afasta ou simplesmente não acontece. Nesse momento há sempre um intervalo muito particular. Um pequeno espaço antes de reconstruirmos a nossa história, antes de começarmos a explicar, a justificar, a procurar culpados ou a encontrar soluções. Nesse intervalo, o nosso coração fica desprotegido, fica aberto, exposto. É claro que é um momento delicado, porque o nosso primeiro reflexo é fechar rapidamente essa abertura, substituir o que se perdeu, distrair-nos ou encontrar outra narrativa que nos proteja, que nos distraia. Mas se por um momento não fizermos isso, se ficarmos simplesmente ali com essa sensação, acontece algo curioso. A tristeza muda de textura. Já não é apenas dor, há nela uma espécie de suavidade. Uma ressonância tranquila com tudo o que é frágil e incompleto na vida. E é aqui que talvez possamos aproximar-nos de uma palavra muito portuguesa, já sabem qual é: saudade. Esta saudade não é apenas falta, não é apenas nostalgia. Esta saudade é uma presença delicada de algo que já não está, mas que continua a viver em nós de uma forma quase luminosa. Quando ouvimos um fado antigo, quando olhamos o mar ao final da tarde, quando recordamos alguém que fez parte da nossa vida, há muitas vezes essa mistura estranha de tristeza e de beleza. É uma sensação simultaneamente de ausência e de intimidade. Como se aquilo que se perdeu não estivesse totalmente perdido. Talvez por isso a saudade seja tão difícil de traduzir noutras línguas. Porque ela não é apenas sofrimento. É uma abertura do coração. No budismo falamos muitas vezes da impermanência, da natureza insatisfatória de todas as coisas. Tudo surge, permanece por um tempo e depois transforma-se ou, por isso, simplesmente desaparece. E quando resistimos a essa realidade, sofremos. Queremos que as coisas fiquem como estão. Queremos garantir que aquilo que amamos não vai desaparecer. Mas a saudade, curiosamente, aproxima-se de uma aceitação muito profunda dessa impermanência. Ela diz-nos sim, isto foi precioso e sim, já não está aqui. Mas em vez de endurecer o coração, mantém-no aberto. O que às vezes chamamos o coração da tristeza não é apenas a dor pela pessoa ou pelo sonho que se perdeu. É o simples facto de estarmos abertos, sem a ilusão de que algo, outra coisa, virá finalmente completar-nos.
Durante parte da nossa vida, acreditamos que existe uma espécie de peça que nos falta. Algo que, quando aparecer, nos fará finalmente sentir completos. Uma relação perfeita, uma realização, uma segurança. Mas a vida tem uma forma curiosa de desfazer estas certezas. E quando isso acontece, há aquele instante em que percebemos que talvez não haja uma peça final. Que a vida é feita de encontros e despedidas, de começos e transformações. E se nesse momento não corrermos imediatamente para preencher o vazio, a tristeza transforma-se. Deixa de ser apenas sofrimento e torna-se numa espécie de ternura silenciosa. Uma sensibilidade maior para tudo o que é efêmero, para tudo o que nasce e desaparece. Então o nosso olhar muda. Começamos a perceber a delicadeza de um gesto, a beleza de um momento simples, a fragilidade das pessoas que encontramos, o aspecto único de cada coisa que acontece. A saudade tem essa qualidade, ela mantém o coração permeável. Não é força nem transcendência, é simplesmente uma ternura que não se fecha, como uma frase que não tem um ponto final. E talvez daí nasça uma forma diferente de coragem, não a coragem de conquistar nem de controlar a vida, mas a coragem de permanecer aberto. Abertos, mesmo quando nada é garantido, mesmo quando sabemos que tudo o que amamos é transitório. Esta coragem é muito discreta, não faz barulho, não se anuncia, não há tambores, nem trompetas, mas transforma profundamente a forma como vivemos. Porque quando deixamos de exigir que a vida nos complete, começamos a vivê-la de outra maneira. Cada encontro torna-se mais precioso, cada momento ganha densidade. Sabemos que tudo é passageiro e, exatamente por isso, tudo é profundamente valioso. Talvez a saudade seja, no fundo, uma sabedoria do coração. Uma forma de reconhecer que a beleza da vida está inseparavelmente ligada à sua fragilidade, à sua impermanência. E que amar algo verdadeiramente significa aceitar que não pode ser possuído para sempre. Assim, quando a tristeza surgir, porque ela surgirá, claro, talvez possamos experimentá-la de outra forma. Não como um inimigo a expulsar, como algo de que temos que absolutamente nos desembaraçar, mas como um espaço onde o coração se torna mais sensível, mais humano, mais capaz de tocar o mundo com delicadeza. Porque no fundo o coração da tristeza não é apenas dor. É um lugar onde a vida se revela com mais verdade. E talvez seja aí que a saudade encontra o seu sentido mais profundo. Uma lembrança suave de que tudo passa, mas que mesmo assim tudo vale a pena ser vivido. E pronto, aqui está mais um chá. Espero que tenham gostado, espero que seja útil e até ao próximo.